os irmãos que estão aí também nos assistindo, amém? Deus abençoe a todos. Né? Que louvor abençoado, né? Meu Deus, é um mistério. Eu senti que uma parte do céu descendo aqui nesse lugar. É assim, irmão. Né? Nós estamos num tempo difícil, mas nada para a gente adorar, se ligar no Senhor. Né? Esquece os problemas, vamos se ligar no Senhor. Né? É momento de adoração, amém? É isso que Deus espera de nós, amém? Vamos ser Pedro de tempo. Vamos abrir a palavra no Evangelho de Lucas, livro, né, do Dr. Lucas, amém? Aleluia, Deus seja louvado. Capítulo 8, aleluia, versículo 22, amém? Lucas, capítulo 8, versículo 22, né, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmão, quando você procura aí, eu vou profetizar na sua vida e na vida da sua família, porque Deus mandava profetizar aqui hoje. Amém? Isso é para quem crê. E se você crer, você verá a glória de Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, Salmo 91, versículo 10: nenhum mal sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu mandava dizer para você nessa noite e para quem está nos assistindo. Então, irmão, tome posse desta palavra, porque nem mal sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia! Porque o Todo-Poderoso está aqui e Ele está guardando a tua vida, né? E da tua família. Quer ajuda, amém? Deus seja louvado, amém? Eu estou vendo o mistério de ele e passei com alguém aqui, irmão. Que mistério é esse, Jesus? Quem é que não quer receber, né? Ainda mais num tempo desse difícil. Amém? Você quer que eu amém mais uma vez? Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água. E estando eles em perigo, e chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez bonança, e disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até aos ventos e à água manda e lhes obedece? Irmãos, podem citar, santificando glória, irmão. Já foi falado aqui através do nosso irmão Eliezer, né? Nosso irmão Eliezer já falou que é esse homem, o homem que recebeu todo o poder dos céus e da terra, né? Como ele disse, acabou de ler aqui em Mateus 28, né? 18, 19, né? Ele disse: é-lhe dado todo o poder dos céus e da terra. Então, né? Esse é o nosso Deus, é meu Deus vivo. Amém? Fala aí, Deus vivo. Deus vivo. Amém? Irmãos, atentando aqui para a palavra, nós podemos ver, né? A palavra dizendo que aconteceu que nenhum daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Irmãos, olha que palavra maravilhosa, né? Nós sabemos que Jesus, eu tinha falado, passemos, né, para o outro lado, o lado do lago, né? Ou seja, Jesus já tinha determinado para onde ele queria ir. E nós sabemos que como ele, né, estava naquele dia já cansado, né, desejou dormir, um pouco, dar uma descansada, né, irmão? E a palavra do Senhor nos diz aqui que o vento veio, né, soprou o vento sobre
a ponto de despedaçar aquele barco. Mas nós sabemos, irmãos, aleluia, que Jesus estava no barco. Amém? Quando Jesus está no barco, o vento não vai virar esse barco, o vento não vai quebrar o barco, o vento não vai despedaçar o barco, porque Jesus está no barco. Amém? O vento para nós simboliza luta, irmão. Eu não sei da luta que tu tem passado, eu não sei qual é a dificuldade que tu tem passado, qual é o momento difícil que você tem passado na sua vida, mas eu quero dizer para você nesta noite, Jesus está no barco. Amém? Jesus está no barco. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Este barco para nós simboliza a nossa vida, irmão. A nossa vida é desta forma. Aleluia, uma hora nós estamos na bonança e outra hora nós estamos na luta, outra hora nós estamos na dificuldade. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas nós sabemos, irmãos, que Jesus está no barco. A Bíblia diz que Deus prova os seus, irmãos. Se Deus nos prova, é porque Ele sabe que nós podemos ser aprovados. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então todos nós que decidimos servir a Cristo, estamos sujeitos a passar um momento difícil. Então, sujeito, qualquer um de nós, a passar um momento difícil, luta, dentro de casa, no trabalho, na rua, onde quer que nós estejamos, estamos sujeitos a passar por luta, por provações, por dificuldades, e até mesmo, irmão, muitas vezes até com enfermidade. A Bíblia diz que Jó foi provado, e até mesmo com enfermidade. Então nós estamos sujeitos a isso, mas não podemos perder a fé, porque Jesus está conosco. Amém, irmão? Quem crê que Jesus está no seu barco? Levanta a mão. Quem crê que Jesus está na sua vida? Aleluia. Então Jesus está na sua vida, irmão. Aleluia. Vem as lutas, vem as dificuldades, vem as provações, vem os momentos difíceis, mas Jesus está sempre conosco. Temos exemplo de Jeremias também, profeta do Senhor, que profetizou o nome do Senhor. Quantas lutas aquele homem não passou, irmão? Mas Deus era com ele. Aleluia. Ele foi com Israel em todos os momentos difíceis. Tirou Israel do Egito, andou com Israel no deserto, mostrou os seus sinais, pelejou com Israel nas suas pelejas. Então o Senhor jamais ele vai, já vem pedindo uma vitória há muito tempo, e você não tem visto a resposta do Senhor, você não tem visto a solução, mas você pode ter certeza, irmão, aleluia, que a vitória chegará nas tuas mãos. Está chegando o dia da tua vitória. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz: pedir, dá-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á, meu irmão. Se você está pedindo, está batendo, Jesus está te ouvindo. Jesus está atento ao teu clamor, e Ele está pronto para operar na tua casa. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o Senhor nessa noite está me revelando aqui, irmão. Aleluia, de vidas aqui que tem orado por familiares, por pessoas da família, e até mesmo por parentes, e tem chorado, tem pedido libertação, tem pedido transformação, e o Senhor, aleluia, nesta noite eu vou dizer que Ele tem contemplado as tuas lágrimas. Aleluia.
tua oração, o teu pedido. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem vindo aqui e tem falado. Aleluia. Senhor, até quando? Até quando, Senhor, eu vou estar nessa luta? Até quando eu vou estar nessa prova? Até quando eu vou ter que esperar o teu agir, o teu mover? Porque tu tem prometido e não tem visto nada. Irmão, confia, creia. Porque o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amor. Tem mais aqui, né? Deus está me revelando. Aleluia, que tem ficado aflito com seus filhos, né? Tem achado que o inimigo vai tragar, tem pensado que o inimigo vai levar, mas aqueles que são do Senhor, o mal não toca. Aqueles que são escolhidos do Senhor, o mal não toca. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Deus me passa aqui também, não. Tem crente que está passando momentos difíceis, situação embaraçada, momentos difíceis, que está só entre ele e Deus. Mas o Senhor tem contemplado a tua luta, o teu momento difícil, a tua aflição, o teu medo. O Senhor tem contemplado e o Senhor vai agir. Deus me mostra do norte o anjo dele em favor da tua causa. Aleluia. Irmão, confia nesse Deus, creia nesse Senhor, porque Ele é soberano. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nesta noite aqui, aleluia, o Senhor passa. Que tem crente que está trabalhando, mas está com medo de perder o seu emprego. Eu quero dizer para você que o Senhor não vai deixar você perder o seu emprego, porque foi o Senhor que te colocou lá. Aleluia. Está trazendo aqui, ó. Está vindo, irmão. As revelações do Pai estão vindo aqui. Eu estou mandando. Aleluia. Deus é de mistério, irmão. Deus é de mistério. Aleluia. Deus está me passando aqui, irmão. Tem crente, irmão, que está preocupado por causa da justiça, porque tem causa que tem orado, tem pedido, tem chorado, tem jejuado, tem falado que não vai ter mais jeito, que perdeu a causa, que o Senhor não vai responder, não vai me dar a vitória. Eu quero dizer para você, meu irmão, aleluia, não murmure, porque Deus vai agir. Deus de mistério, aleluia. Eita, meu irmão, Deus está me mostrando aqui, irmão. Isso é claro. Eita, meu Deus. É uma causa aí que Deus está dando na vida de um varão aqui. Que o diabo queria só expor o dinheiro que Deus está fazendo. Deus vai fazer um tempo lixo e vai acrescentar esse dinheiro, irmão. Deus vai acrescentar esse dinheiro nessa causa da justiça aí. O diabo quer dar, quer que receba pouquinho, mas o Senhor que vai dar. O Senhor já determinou 2 anjos. É 2 anjos que vai agir nessa causa aí. É 2 anjos, ó. É Deus. É Deus, olha aí, é Deus. É Deus. É 2 anjos. Deus já determinou 2 anjos para agir nessa causa aí. E Deus vai fazer uma roda dessa bênção aí. Viu, irmão? Multiplicada. O diabo queria dar pouco, mas Deus não. É para dar o que é devido. E não vou dar com acrescento. Não dá glória a Deus, irmão. Eu estou falando isso aqui
Deus de mistério. Aleluia, esse Deus é que maravilha, irmão. Aleluia, Deus está visitando crente aqui na área da saúde hoje. Está em crente de Deus. Aqui Deus está visitando a área da saúde. Deus está cortando o laço. Deus está dando livramento. Eu quero falar para a irmã Maria, Deus hoje está cortando o laço da tua vida aí. Está te livrando de um laço de verdade. No decorrer dessa semana, Deus está te dando um livramento. E é livramento de enfermidade para a morte. Mas Deus está cortando hoje. Irmão, quem crê da glória de Deus? Aleluia, porque Deus está aqui. O Senhor está aqui. Aleluia. Deus está nas nossas vidas. Deus está no comando deste barco. O inimigo queria fazer esse barco afundar, irmão. Mas quem estava no barco é Jesus. E quando os discípulos lembraram que o mestre estava no barco, irmão, que despertaram o mestre. Eita, irmão. Quando despertaram o mestre, né? Porque eles esqueceram que o mestre já tinha falado: passemos para ao outro lado do lago. O mestre tinha determinado: passemos para o outro lado do lago. Ele já tinha falado, irmão. Foi a boca do céu que o disse. E quando Deus fala, ele cumpre. O diabo queria de alguma forma atrapalhar o mistério, mas quando é a boca de Deus que diz, o diabo não vai impedir, meu irmão. Deus seja louvado. Irmão, presta atenção aqui na revelação. Eu estou na revelação aqui. O Espírito Santo. O Espírito Santo está me mostrando. Eu posso falar com convicção, porque as coisas de Deus é sério, viu? Não é com meninice nem brincadeira, não. As coisas de Deus é sério. Mas o Espírito Santo está me revelando que essa doença eu posso assim soprando o ventre e mandando ela embora. cessaram e fez bonança.
Aleluia. Aí a Bíblia diz aqui que os discípulos ficaram maravilhados. Aleluia. Jesus diz: onde está a vossa fé? Cadê tua fé, crente? A Bíblia diz que o crente viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Amém, irmão? Não queira viver da fé, irmão, na carona do irmão, não. Quem tem que ter fé é você. É você que tem que ter fé. Vai querer viver na carona do irmão. Ah, não tem fé. Eu vou aproveitar na carona do irmão. Na sua fé, você deve a sua fé. Aleluia. Quem pode dar glória da glória. E eles temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Aplauda o Senhor! Aplauda o Senhor! Deus está mandando aqui, chega bem quente do céu essa aqui. Deus está cortando um laço de morte por causa dessa doença de uma família aqui. Viu? Na vida de uma família aqui. E não é daqui do Goiás, não. É parente de alguém aqui. É parente daqui, de alguém daqui. Mas Deus está dando livramento com uma família que mora em outro lugar. Em outro estado, irmão. Deus está cortando hoje. E é uma família inteira. Deus mostra assim, ó. É um caixão atrás do outro, é a cova aberta. É um caixão atrás do outro, é a cova aberta. Deus está cortando hoje. Cortando hoje. Vem, irmão. Aleluia. É para a banda do Piauí. É para a banda do Piauí. Então me diz que família é. Mas Deus está dando livramento hoje. Hoje. Eu mostro o caixão, é um caixão atrás do outro, um caixão atrás do outro. Deus está cortando o laço hoje. Está dando livramento. Viu? Aleluia. Deus está fazendo outro lugar. Piauí. Piauí. Deus é de mistério. Aleluia. Isso é para quem? Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Está bem quentinha. É do povo da irmã Maria de Orca. É alguém do povo da irmã Maria. Vai para a banda do Piauí. Deus está cortando hoje. Amém? Então tome posse da vitória. Meu irmão, vamos ficar de pé em nome de Jesus.